Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos essa oportunidade de nos encontrarmos aqui. E eu tenho a plena convicção que mesmo que você esteja chegando hoje pela primeira vez neste canal, ou você que é frequente, que está sempre aqui assistindo às nossas mensagens, eu tenho uma convicção de que o Senhor marcou esse encontro para nós. Não foi por acaso que você chegou aqui. Não é por acaso que você está aqui frequentemente. Mas é porque você espera da parte de Deus algo para a sua vida. Assim como também eu espero. Afinal de contas, a palavra que eu compartilho aqui é a palavra de Deus. E por ser palavra de Deus, ela abençoa a minha vida e ela abençoa a sua vida também, a cada momento em que nós abrimos e meditamos nessa palavra. Por isso, com fé e confiança, vamos a mais um dos nossos encontros receber o que Deus tem para a nossa vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero convidar você a acompanhar também comigo a leitura da palavra. Se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos agora. Nós vamos ler o capítulo 5 do segundo livro de Reis. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Uma história muito interessante que tem muitos princípios e ensinamentos para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Então, se você puder, acompanhe comigo a leitura. E se você não puder, essa referência estará anotada aqui na descrição do vídeo para a sua conferência. Então, assim diz a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era o grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque, por meio dele, o Senhor Deus tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel. Levaram juntos cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria de sua lepra. No mesmo capítulo 5, versículo 8. Acompanhe comigo. Mas, quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então, os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora, que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Que história interessantíssima que a Bíblia narra para nós aqui. Um homem, um general de guerra, um homem poderoso, estava acometido de lepra. E uma menina escrava que tinha sido levada cativa de Israel, que estava trabalhando na sua casa, aconselhou a esposa dele que ele buscasse o profeta. Mas o que eu quero circular com você aqui é a ordem que o profeta deu para Naamã. O profeta nem sequer saiu de casa. Ele mandou um mensageiro avisar para Naamã o que ele deveria fazer. E Naamã ficou irritado com aquilo. Quantas vezes nós não acreditamos
que as direções simples que Deus dá para a nossa vida é de fato a solução para os nossos problemas. Quantas vezes você vem aqui, assiste as nossas mensagens e a direção que sempre que o Senhor nos dá é: ore a palavra. Pegue a palavra de Deus, conheça a Bíblia, ore os versículos que falam das promessas, dos valores, dos princípios de Deus para a sua vida e você receberá o seu milagre, você tomará posse da bênção de Deus. Mas nós achamos que isso é simples demais. Nós achamos que isso é pouco para a gente conseguir aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aqui, da mesma forma, Naamã, ele estava pronto para fazer algo extraordinário. Os seus servos disseram: olha, se fosse algo muito difícil o senhor não faria? Por que uma coisa tão simples o senhor não pode fazer? E você, eu pergunto para você, por que as coisas simples não podem ser as mais eficazes? Principalmente quando é uma direção de Deus. Assim é a graça de Deus em meu favor e em seu favor nesse tempo. A única coisa que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos exercer fé, a fé que Ele mesmo colocou em nosso coração. Foi Deus que nos deu a fé, foi Ele que inventou essa história de fé. Ele plantou a fé no nosso coração para que nós pudéssemos exercer a fé na direção de Deus e recebermos as suas respostas, recebermos as direções de Deus. Mas muitas vezes nós preferimos o quê? Fazer jejuns intermináveis, preferimos às vezes pagar penitências, fazer promessas, empenhorar a nossa vida e tudo que nós temos por causa de uma bênção, que a única coisa que Deus disse para que nós fizéssemos era confiar, orar com fé e receber. Muitas pessoas sobem escadarias, se martirizam, pagam promessas difíceis, pesadas, como se fizesse por merecer o favor e a graça de Deus. Isso contraria todos os princípios relacionados ao favor de Deus para a nossa vida. Deus, Ele disse que é a nossa fé que vai mudar as coisas. A nossa fé é a mão que alcança o milagre. E por que a fé é simples? Porque Deus quer que todos possam fazer. Deus quer que todos possam alcançar. E a fé Ele mesmo nos deu para que nós venhamos a exercer. Como que nós aumentamos e alimentamos a nossa fé? Conhecendo a palavra de Deus. Imagine uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que não tem condições de fazer um sacrifício, de fazer um jejum, uma pessoa que não dá conta de subir uma escadaria, uma pessoa que não consegue, fazer qualquer penitência, e ela tem fé. Imagine se ela precisasse fazer tudo isso para alcançar o milagre de Deus. Deus não seria justo. Por isso que a fé nos nivela. A fé coloca todos os homens no mesmo lugar. Seja uma pessoa que agora está acamada, sem condições nenhuma de fazer nada, mas ela tem consciência e entendimento suficiente para exercer fé naquele lugar, ela pode exercer fé. Se você me ouve deste lugar agora, de um leito de enfermidade, se você me ouve agora de um lugar onde parece que você não tem mais nada para fazer, saiba que você não precisa fazer nada. Você só precisa exercer fé e receber o favor de Deus sobre a sua vida. Deus não age através das necessidades, nem por causa das necessidades. Deus age por causa da fé. É a nossa fé que move os milagres de Deus em nosso favor. Então, não se deixe enganar pelas aparências, não se deixe enganar pela sua justiça própria, achando que você pode fazer por merecer os milagres e o favor de Deus. Assim como esse general do exército aqui da Síria, Naamã, esse homem chegou lá cheio de arrogância, de justiça própria, de empáfia. Ele queria que o profeta viesse até ele, impusesse as mãos, orasse, invocasse a Deus, fizesse um ritual lá para que ele recebesse o milagre. Mas a única coisa que o profeta mandou através de um recado para ele é: vá no Jordão e se lave 7 vezes. O que eu digo para você hoje é: receba a palavra de Deus, receba com fé e o milagre está à sua porta. Ore com convicção, ore com entendimento e Deus vai fazer o milagre. Exerça fé, apenas isso. Exerça fé. Deus deixou as coisas simples para que todos pudessem acessar.
Nós precisamos abrir o nosso entendimento para essas verdades espirituais. Não é o excesso de atividades religiosas, não é o tamanho do sacrifício que você faz que vai mover o coração de Deus. Deus não vai olhar para você e falar assim, como ele é bom, como ele é generoso, como ele é caridoso. Não, nós não conseguimos. Quantas boas obras estão ao nosso redor, ao nosso lado, e nós não damos conta de fazer, ou às vezes não fazemos tudo aquilo que deveríamos fazer. Quantas vezes nós nem lembramos dos pecados que nós cometemos e deveríamos nos arrepender? Se fosse depender disso, nós estaríamos completamente perdidos. Mas a graça de Deus, ela supera todas essas coisas. E em Cristo Jesus, o Senhor nos dá a liberdade de acessar a Deus. Em Cristo você pode falar com Deus, Ele vai te ouvir, e usando sua fé você vai alcançar o seu milagre, você vai alcançar o favor de Deus. Naamã, ele ficou orgulhoso, ele ficou com raiva. E aí o seu servo falou assim, se fosse uma coisa difícil o senhor não faria? Certamente ele era um homem de guerra, acostumado a enfrentar inimigos, ir para o campo de batalha, pegar a espada, pegar a lança em cima do seu cavalo, ferir homens, matar homens, enfrentar exércitos perigosos. E de repente, aquele homem tão poderoso recebe uma ordem tão simples de Deus. E o mais interessante, nasceu da direção dada por uma criança, uma menina que era escrava. Vejam como as coisas de Deus são simples. Uma direção simples dada por uma escrava, uma menina que tinha sido levada cativa. Ela se compadeceu daquele homem e falou assim, na minha terra tem profeta. E aquele homem foi, confiando nessa palavra, encontrou esse profeta, mas a arrogância dele não permitia entender que as coisas de Deus são simples. Não é o seu esforço, não é a sua capacidade que move o coração de Deus, mas é a sua fé simples e pura, baseada na palavra dele, que vai mover o milagre de Deus na sua vida. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pela graça do Senhor que está disponível para cada pessoa e de forma igualitária o Senhor nos permite tocar essa graça. Que nessa hora o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, fazer uma aplicação personalizada, particular, pessoal, na vida de cada pessoa que recebe essa palavra, para que ela possa exercer fé através da oração e receber o seu milagre. Pai querido, essa pessoa que está no leito de enfermidade, essa pessoa que está sentindo agora num lugar de depressão, num lugar de tristeza profunda, se sentindo incapaz sequer de exercer fé, mas que hoje o Senhor possa mover sobre ela com o teu Espírito Santo e levar essa pessoa a se entregar a ti e receber das tuas mãos o milagre que ela precisa, o milagre que ela espera. Pai querido, faça sinais e maravilhas para que essa pessoa entenda que não é o sacrifício, não são, Pai, as suas penitências, não são os seus jejuns intermináveis que vão levá-la a receber a bênção do Senhor, mas é porque o Senhor é bom, é que nós somos abençoados, em nome de Jesus. Amém? Não é a nossa bondade que move o coração de Deus, mas é a bondade de Deus que constrange o nosso pecado, a nossa maldade e transforma o nosso coração. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração. Vai ser uma honra poder orar por você, deixar aí também o seu testemunho. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Alguém precisa receber essa mensagem e você é um canal de Deus para isso. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.